Estamos de volta com a mensagem de Deus para o seu coração. Tivemos alguns dias aí na correria, mas estamos aqui de volta hoje para, juntamente com os irmãos, meditarmos na palavra do Senhor. Eu já quero convidar a você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever, deixar seu like, compartilhar, comentar, está enviando nesta mensagem para o seu amigo, para a sua família, enviar no seu grupo de oração, no seu grupo escolar, na sua faculdade, porque Deus tem uma palavra poderosa para falar conosco mais uma vez. Deus tem falado grandemente e esta palavra é para você que se assentou aí e colocou esse vídeo porque você disse: hoje eu quero ouvir Deus falar comigo. É você mesmo. Deus vai falar com você poderosamente. Eu quero externar o meu abraço a todos os nossos inscritos, e dizer para você que vai também se inscrever, para você que nos acompanha, mas ainda também não se inscreveu, que Deus muito te abençoe. Deus tem grandes bênçãos e maravilhas a operar na sua vida. Atenta para a palavra dele e esteja também alimentando a outros que precisam desta palavra. Deus pode todas as coisas, não é muitas as coisas ou é algumas coisas. Deus pode todas as coisas. Seja qual circunstância que você esteja passando ou vivendo, Deus pode resolver a sua causa. Deus pode resolver o seu problema. Jesus está atento à tua petição. Jesus está atento ao teu clamor. Se não foi hoje, não desista, porque você tem o amanhã. Ele te dando o amanhã, você continue clamando. Te dando outro amanhã, continue clamando, porque Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu. E ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. A todos vocês inscritos no nosso canal, um grande abraço. Você que não se inscreveu, corre aí, se inscreva, Rosineide Costa, Palavras Edificadoras, e deixa aí também o seu pedido de oração. Estaremos orando por você, te ajudando a receber, a alcançar a sua meta, o seu milagre, o seu objetivo, o seu propósito. Amém? Vamos estar meditando na palavra do Senhor, que está em 2 Samuel, capítulo 9, versos 1 ao 3. 1 ao 4, melhor. Amém? Esteja aí com sua Bíblia Sagrada e vamos embora para a palavra, meditarmos junto. Diz assim: E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: És tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência com ele? De benevolência de Deus para com ele? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Vamos o 5? Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, estou eu descendo para o 6, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi. Se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se a Davi, Mefibosete, e ele diz: eis aqui o teu servo. Oh, glória a Deus!
esta palavra é tremenda, porque mostra que mesmo que ainda dentro da sua família não tem mais ninguém, não tem mais a sua parentela, não tem mais em quem você se apoiar, mesmo com toda a sua deficiência, mesmo com toda a sua dificuldade, há um olho de Deus por você na terra. A Bíblia vai dizer que Saul, sendo chamado para ser rei de Israel, porque o povo queria um rei, Saul desobedeceu a Deus. Saul não fez da forma que Deus tinha mandado ele fazer, ali exterminando todos os amalequitas com seu rei, seu gado, e ainda quis tomar o lugar do sacerdote, do profeta Samuel, para sacrificar ali a Deus. E Deus o repreendeu, Deus o rejeitou por causa da sua desobediência. E Deus ungiu ali a Davi como rei. E ungindo Davi como rei, o espírito que estava em Saul, o Espírito de Deus, deixou Saul e se apoderou de Davi. E Saul passou a ser atormentado por espíritos malignos. Então, quando ele passava por esse tormento, eles chamavam Davi, Davi vinha, tocava sua harpa e Saul ficava livre daqueles tormentos. E em meio a isso, Davi conhece Jonatas. E eles são, como diz a Bíblia, amigos mais chegados que irmãos. Eles se tornam irmãos, eles se tornam tão amigos que têm amizade de irmão. E Davi ali, quando o povo de Israel, quando o exército de Israel enfrenta ali o exército dos filisteus, e eles confiam no seu herói, confiam ali naquele guerreiro deles que era Golias, que haviam vencido vários reis, várias batalhas, vários exércitos. Ele já era tão convencido da sua força que ele disse ao exército de Israel: não tem homem nenhum que venha lutar comigo, não tem homem nenhum que saia aí à frente. Vamos fazer uma proposta. Olha só, o inimigo fazendo proposta para o povo de Israel. Quando ele fez aquela proposta: dá-me um homem para lutar comigo. Se ele vencer, os filisteus vão ser servos de vocês. Mas se nós vencermos, o exército de Israel seria servo do exército filisteu, seria escravo do exército filisteu. E eles, ouvindo ali, temiam muito, porque era uma batalha que eles achavam já perdida. Era uma batalha que eles estavam temendo, porque aquele guerreiro Golias era treinado, ele era adestrado para a guerra. Mas ouvindo isso, quando Davi ouve isso, Davi chega ali e entende que aquela guerra não era humana, aquela guerra era uma guerra que estava sendo também travada na área espiritual. Porque Davi, ouvindo isso, Davi pergunta de novo. Saul até tenta emprestar as vestes dele para Davi. Davi falou: isso não me pertence, não dá em mim, não sei lutar com isso. Eu não sou do exército de vocês, eu não sou o guerreiro de vocês. Eu sou o guerreiro que luto lá no meu pasto com as minhas ovelhas. Eu livro do urso, eu livro do leão, eu livro lá, mas essa guerra aqui, quem luta por mim é o Senhor Deus dos Exércitos. E Davi entra naquela luta. Davi vence aquele gigante. Quando ele fala: vocês mandam um menino, sou eu um cão, para que vocês mandem esse menino. E chega a dizer a Davi: hoje mesmo eu vou entregar sua carne para os abutres. E Davi vira e fala: hoje mesmo a sua carne será entregue às aves do céu, porque eu não vou no meu nome, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Davi ali com a sua funda, e ele estava com 5 pedrinhas. Ele tira uma pedrinha,
Davi tira uma pedrinha. E quando Davi lança aquela pedra, o movimento do lançar a pedra foi de Davi. Mas quando ele lança aquela pedra, o Senhor toma aquela pedra e acerta a fronte daquele gigante, e ele cai de cara na terra, de cabeça na terra, de fronte na terra, tendo que se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, diante do céu. Eu quero que você entenda que eu quero chegar nesta palavra. Quando isso acontece, todos ali alegram-se, e o exército de Israel parte para cima do exército filisteu e vence a batalha. Davi carrega a cabeça do gigante e cresce ali um ciúme de Saul, porque a palavra do Senhor vai dizer que todos ali glorificavam a Deus pela vida de Davi, todos ali festejavam a Davi e gritavam o nome de Davi. E gritando o nome de Davi, Saul ficava com inveja, Saul ficava furioso. Mas Jonatas era muito amigo, porque via que em tudo Davi era honesto, Davi era fiel. Davi não tratava com mal ou repúdio aquilo que ele passava por mão de Saul. E a palavra de Deus vai dizer que eles firmaram uma aliança, firmaram a sua amizade. Falaram que mesmo se acontecesse alguma coisa com ele, com Saul ou com Jonatas, que aquele que ficasse, o Davi faria aliança, Davi ajudaria, Davi cuidaria dele. E nesse inteirinho de tempo, acontece nessa guerra, que Saul vai sem a direção de Deus e leva seu filho. E ali nessa batalha que estava travada, Saul e Jonatas faleceram, morreram. E passa, Davi chora. Quando trouxeram a notícia a Davi, acharam que Davi ia se alegrar porque Saul perseguia. Mas Davi não se alegrou, Davi chorou pela morte de Jonatas, que era seu amigo, pela morte do seu pai Saul, que o perseguia. Eu já posso aplicar uma lição nas nossas vidas, que você não tem que ter prazer na morte ou no sofrimento daquele que te persegue, ou daquele que não te tratou da forma que você queria ser tratado, ou daquele que te fez qualquer coisa que por muitas das vezes te fez chorar e você se sentiu perseguido. Deixa eu te dizer, não trate mal, não se alegre com o sofrimento, com a desgraça de alguém ou com a morte de alguém que te perseguiu, que te feriu. A lição de Davi nos mostra muito que ele pranteou por muitos dias, ainda que Saul o desprezasse por estar atormentado com outros espíritos, né? Que a pessoa que não está sendo guiada pelo Espírito de Deus, ela é levada a essa perseguição a outros, ela é levada a não gostar do outro, ela é levada a maltratar os outros. O que ela precisa é da nossa misericórdia, ela precisa da nossa oração, ela precisa que nós oramos ao céu para intervir pela vida dela e a libertação dela. E quando firma essa aliança, quando passa o tempo do luto, que ele chora muito, Davi nunca esqueceu a aliança que ele fez com Jonatas. E eu quero te chamar a atenção nessa aliança. Davi fez uma aliança com o filho do rei. E quando eu chamo a atenção de aplicar isso na minha e na sua vida, eu quero chamar a atenção que nós fizemos, aplicando na área espiritual, uma aliança com o filho do rei. Nós fizemos uma aliança com Jesus. Nós fizemos, independente do que acontecesse, nós estaríamos aqui para poder ajudar aqueles que ficassem. Olha que coisa mais linda, querido. Nós aprendemos, né? Estamos aprendendo com a história de Davi no livro de 2 Samuel, capítulo 9, esse grande
esse grande exemplo, esse grande ato de sabedoria de Davi. E quando ele faz isso, que ele pergunta, não sobrou ninguém, eu quero fazer alguma coisa, eu fiz uma aliança com o filho do rei, não sobrou ninguém, e ele manda chamar um dos servos que estavam naquela época na casa de Saul, que trabalhava na casa de Saul. E ele diz assim, alguém sabe? Ah, tem Ziba, que era da casa de Saul. Manda chamar Ziba. És tu Ziba? És tu o servo de Saul? Sim, eu sou Ziba, o servo de Saul. Me fala, tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade de Deus? Que a bondade não é minha, a benevolência não é minha, a bondade é do Deus Todo-Poderoso. Não pense que você é bom, não pensa que tudo que você faz vem de você porque você é o bom. Se não fosse por você não aconteceria, se não fosse por você não existiria, se não fosse você nada disso estaria feito. Não, para com isso. A gente tem mania de dizer, se a gente não fizer ninguém faz. Não somos insubstituíveis. Se você não se levantar para fazer, se você não se levantar para perdoar, se você não se levantar para tomar posição de homem, de mulher, de jovem, de adolescente, de homem de Deus, de profeta, de chamado de Deus, você não é insubstituível. Olha que ele fala, há um filho de Jonatas, e olha que ele é aleijado em ambos os pés. Ele nasceu assim, missionária? Não, ele nasceu bem, mas naquela guerra, na fuga, a babá dele, a ama dele, carregando ele no colo, ele caiu do colo dela e quebrou os pés, e ficou aleijado de ambos os pés. Talvez essa situação sua não veio de berço, não veio do ventre, talvez aconteceu alguma coisa que te fez quebrar. Os seus pés, ficou coxa espiritual, você ficou com essa deficiência, porque causaram em você. Mas eu quero te dizer que ainda tem jeito, ainda tem solução, ainda tem esperança. O rei está de olho em você. O rei mandou chamar nesta palavra alguém para dizer, ainda há alguém para usar de bondade. Eu estou falando com você, ainda há sim a você. A você que Deus quer usar com bondade, a você que Deus quer usar o rei, Deus quer usar Davi, Deus quer usar alguém para poder usar de bondade para a sua vida. Deus quer te dar um novo nome, Deus quer te dar uma nova história, Deus quer te dar uma nova casa. Deus tem algo espetacular para a tua vida, querido. Deus tem algo de tremendo, querida. Deixa eu continuar te dizendo que Deus está falando. E quando ele fala que ele é aleijado, eu quero te dizer que Deus não quer saber, que o Filho não quer saber, que Jesus não quer saber que tipo de circunstância, qual é a sua deficiência. Ele quer te chamar à presença dele. Quando ele chama ali, que ele fala, é filho de Jonatas, é neto de Saul. Aí ele fala, onde está? Ele está no lugar de tristeza, ele está no lugar de angústia, ele está no lugar que não tem crescimento, ele está no lugar isolado, ele está no lugar desprezado. Ele diz, chega de Lodebar, chega de sofrimento, chega de ficar lá, traz ele para mim. Quando ele chega diante dele, e ele olha para ele, ele fala, eu sou Mefibosete, o teu servo. E ele chega a dizer, quando Davi o chama ali, que ele fala o seu nome, Davi diz para ele desta maneira, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas. Talvez Mefibosete chegou ali, por que ele me chamou? Porque agora ele é o rei Davi, ele está ocupando o lugar do que era do rei Saul, e como todos da minha casa foram destruídos, talvez ele me chamou lá, para poder dar cabo da minha vida, ou então falar ou fazer qualquer coisa contrária comigo.
Mas quando ele chama ele, Davi já diz uma palavra: até aqui você temeu, até aqui você escondeu, até aqui você chorou, até aqui você sofreu. Mas é uma palavra de Deus, é uma palavra que sempre Jesus falou: não temas. Esta palavra abriu o coração de Mefibosete, querido. Esta palavra abriu o coração daquele homem que disseram que ele era coxo, não tinha jeito para ele. Aquele momento foi um momento de glória para ele. Não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Por amor de Jonatas. Deixa eu ir mais além um pouquinho. Não temas, querido, que por amor de Jesus, que morreu, mas você ficou aí, e por a benevolência, por amor dele, por aliança que eu tenho com ele, eu vou restituir, eu vou usar de bondade, e eu vou te restituir. Você era um homem sem terra, você era um homem sem família, você era um homem sem servos, você era um homem esquecido. Mas há uma palavra profética: não temas. Eu usarei, disse Davi, para com o neto de Jonatas, para com o neto de Saul, filho de Jonatas, Mefibosete. Eu usarei, é certo isso, é da boca do rei. Eu usarei de bondade, de benevolência para contigo. Oh, glórias a Deus. E tem mais. Você não tinha nada, agora você tem todas as terras do seu avô. Tudo que pertencia, toda a terra, todo o território ali que pertencia a Saul, agora é seu, e eu vou te restituir a terra de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à mesa. Oh, não podia sentar na mesa, era com defeito, não podia nem entrar na casa. Agora tem lugar na mesa do rei. Agora tem lugar na mesa do rei. Imagine aquele que estava olhando para ele dizendo: gente, o que está acontecendo? Era um deserdado, era um separado, era um que estava fora de receber, ficava do lado de fora, e agora ele vai comer pão, não vai te faltar pão. Quem sabe o que eu entendo com isso? Ele passava até dificuldade, passava até falta de alguma coisa, que ele diz: ó, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Talvez se entregava alguma coisa para ele. E ele continua dizendo: então se inclinou e disse: quem é eu, teu servo, para teres olhado para mim, um cão morto tal como eu? Ele se viu não digno de receber aquilo tudo que Davi estava lhe dando. Que é isso, irmã? O que você quer dizer? A gente se vê, a gente tem que entender que a gente não é digno de receber tudo quanto já temos, recebemos, e ainda tem o porvir que receberemos se continuarmos firmes e fiel. Ele fala, quem diz? Aí, então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo que pertence a Saul e a toda a casa tenho dado ao filho do teu senhor. Tudo que pertenceu a Saul, olha, Ziba, você está responsável, você vai entregar tudo para Mefibosete. Ainda falou, sabe o que? Para o filho do teu senhor. Agora, ele que não tinha ninguém, já vai ser senhor de Ziba e da casa dele, ó. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherão os frutos, para que os filhos do teu senhor tenham pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tu tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei.
Aleluia! Você vai trabalhar, seus filhos vão trabalhar para o seu senhor Mefibosete. Aquele que diz é aleijado de ambos os pés. Chegava e dizia: Mefibosete, meu senhor, o senhor está precisando de alguma coisa? Deus tem honra para aqueles a quem ele deseja honrar. Deus tem honra para aqueles que ouvem, conhece e reconhece que ele é Deus. Mefibosete saiu de Lodebar por causa de uma aliança do rei com o seu filho, uma aliança de Davi com Jonatas, uma aliança quando ele tinha sido ungido a rei por Samuel ali no pasto. Ainda ele não tinha assumido o reinado, mas já havia essa aliança. É um mistério tão grande, porque quando Davi foi ungido rei ali, ele ainda não tinha assumido, sentado no trono, mas o coração dele permaneceu fiel todos os dias ao Senhor. Que isso, irmão? Mas ele falhou. Ele falhou, mas permaneceu fiel. Ele falhou, se arrependeu e não cometeu mais aquele erro ao qual ele tinha cometido, que a gente conhece a história, que muitos falam: mas Davi pecou. Sim, todo ser humano é falho, só que Davi não tinha remorsos, Davi se arrependia. E esta aliança, desde quando ele fez ali com Jonatas, ele cumpriu até os seus dias. Todos os dias, Davi foi um homem que cumpriu a aliança que ele fez com o filho do rei. O que é isso? Todos os dias que você e eu existir,